Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Em casa e quando precisam sair, usa máscara, né? Porque, gente do céu, tenho visto muita gente sem máscara por aí, achando que é vida normal, né? A gente precisa continuar cuidando da nossa saúde e da saúde das pessoas, né? Então, se precisar sair, usem máscara, por favor, tá bom? Bom, vamos então ao assunto aqui da aula de hoje, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos dar continuidade à matéria da aula passada. Então, nós estamos aqui, né, no capítulo 9. Continuamos no capítulo 9 do livro 3. Então, vamos lá. Livro 3, frente 1, capítulo 9. Dinâmica demográfica e estruturas da população. Coloquei como parte 3, porque a gente já, na semana passada, a gente fez a parte 1 e parte 2, né, nas semanas anteriores. E hoje, então, a gente finaliza esse capítulo com a parte 3, o que eu chamei aqui de parte 3, tá? Do capítulo 9. E na outra semana, a gente já começa o capítulo 10 com o livro 4, tá? Mas vamos lá, então, participar. Finalizar Ai, Jesus. Finalizar o capítulo hoje, né, a aula de hoje, com o assunto população brasileira, formação e estruturas. E vamos falar um pouco de migração também, tá? Bom, vamos lá. Falando primeiro da estrutura étnica da população brasileira, né? Quem somos nós? Quem é o brasileiro? Qual a estrutura étnica ainda da formação da população brasileira? Então, como nós sabemos, e na verdade o professor Darcy Ribeiro, ele coloca, né, que nós somos aí um povo, uma grande mistura de três principais matrizes étnicas, né? Que são então os povos indígenas, que já habitavam o Brasil antes então dos colonizadores chegarem, né? Então os verdadeiros brasileiros, é difícil a gente falar os verdadeiros brasileiros, porque o Brasil ele foi inventado, né, depois então da chegada dos colonizadores. Antes disso existia então um território, né, na verdade um espaço, um local, né, onde várias etnias, vários povos, né, os povos indígenas aqui viviam, milhares de etnias, cerca de 5 a 12 milhões de pessoas que aqui viviam, povos indígenas de diversas etnias diferentes até 1500, né? E aí chegam então os colonizadores em 1500, né? Cerca de 4 milhões de europeus vêm todo o período colonial, né, para o Brasil. E aí começa então essa miscigenação, né, dos povos indígenas europeus e também, né, os povos africanos, que vêm então como para trabalhar como escravos, né? E aí se caracteriza então como a maior migração compulsória da história da humanidade. Né? Então, nunca na história da humanidade, em outro local do planeta, houve uma migração compulsória tão grande como aconteceu com os africanos, né? Povos africanos de diversas etnias também, né? Diversas nações, vindo então de maneira forçada para o Brasil para trabalhar como escravos, por volta de 6 milhões de pessoas, né, que na época eram consideradas, não eram consideradas, né, eram consideradas inferiores. E aí todo aquele contexto que a gente sabe e deveria estudar muito mais sobre o que foi essa passagem, né, da história do Brasil, que foi algo muito triste, muito grave e que traz consequências até os dias atuais e muitas vezes a gente deixa de refletir sobre isso, né? Mas o Brasil, então, segundo o professor Darcy Ribeiro, seria essa miscigenação, né, dessas três matrizes étnicas, né? Então, os povos brancos, os povos não brancos, como ele diz, e aí seriam os indígenas, né? Os negros, então, africanos, de origem africana, e os mestiços, que são, então, essa mistura, né, entre diferentes matrizes étnicas, que vão sofrer, então, essa discriminação no Brasil, e vão ter, então, essa visão já lá construída no período colonial, dessa diminuição, acho que a gente pode dizer, né, dessa inferioridade de algumas pessoas por suas características. E aí a gente vive hoje, né, o mito da democracia racial. O mito porque a gente diz, todo mundo é igual, né, a democracia racial, então são todos iguais. Mas isso a gente sabe que é um mito, porque não é uma realidade, não é o que realmente acontece no dia a dia. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá?
Começando aí, né, falar um pouco das raízes, origens históricas da população brasileira por regiões, porque a gente sabe que o processo de colonização em cada região do Brasil foi diferente, né, não foi então igual. E aí eu tenho esse mapa do IBGE de 2017, né, da distribuição da população por cor e raça, e aí a gente tem então, cor, né, seria a cor da pele, e aí a gente tem a é complexo a gente falar do termo raça. A gente sabe que não existem diferentes raças, mas a raça é uma única, né? A raça humana. Porém, é muito difícil quando a gente fala isso, porque quando a gente fala, não, a raça é uma só, é a raça humana, a gente nega a gente desconsidera todo o passado, né? E toda a questão envolvendo a questão negra no Brasil, então diz respeito ao fato de, por muitos anos na história do nosso país, ter sim sido considerado a população negra como uma raça inferior. Né? Então, quando a gente fala, ah, não, mas somos todos iguais, a gente ignora esse passado, que foi muito significativo para a construção do que a gente é hoje. E isso precisa ser reparado. Só que se a gente não olhar dessa forma, a gente finge que nada aconteceu e vive esse mito da democracia racial, né? Que não é o que acontece. Então, por isso, é um termo que a gente não utiliza, porque a gente sabe que a raça humana é a única, mas a gente, quando vai discutir essa questão, a gente acaba sim utilizando esse termo, justamente para nos referir e para resgatar todo esse passado, né? Tudo que foi considerado por um grande período da história do Brasil, né? Então, se nós temos aí hoje 520 anos, e a abolição da escravidão aconteceu em 1888, né? Nós temos mais de 300 anos. Mais de 300? Mais de 300 anos, a professora louca fazendo as contas de matemática. Mais de 300 anos de escravidão. Então, a gente tem um período maior de escravidão do que de não escravidão no Brasil. Então, isso sim tem um peso muito importante e deve ser considerado quando a gente fala, então, principalmente de desigualdade social nos dias atuais, né? Então, por isso, em alguns momentos a gente vai usar esse termo, né? E aí, a cor da pele é o que vocês lá, na hora de fazer o vestibular, né, vão ali sinalizar branca, preta, parda, amarela ou indígena, né? Aqui sai colocado na mesma categoria do IBGE. Falando então da população, né, do Nordeste, e aí isso tem tudo a ver com o processo de colonização, o Nordeste é a primeira região a ser colonizada, né, pelos europeus. E aí lá então vai predominar, vai haver o predomínio então de pessoas descendentes então de negros e brancos, dessa mistura de negros e brancos, os brancos colonizadores e a população negra então que veio trabalhar como escravo na região. A escravidão na região Nordeste foi muito intensa e aconteceu por muitos anos, né? Então a gente tem uma grande concentração da população negra no Nordeste por conta dessa influência da migração africana, que permanece até hoje, né? Na verdade, com seus descendentes. Então ali, né? É muito intensa, tanto é que a gente vê aqui os gráficos, né? Tem uma grande concentração cor da pele, então a população negra é considerada a população que tem cor da pele preta ou parda. Parda seria então a população, né, a mistura entre negros e brancos. Aliás, pessoas de pele preta e pele branca. A gente, numa das aulas, inclusive no 1º de maio, porque cada vez que eu discuto esse assunto, eu aprendo sobre esse assunto. Primeiro, esse não é meu lugar de fala, né? Então a gente vai fazer aqui várias críticas e construir esse pensamento, mas não é o meu lugar de fala, eu sei disso, mas a gente está aqui, a gente precisa discutir e eu, como uma professora de geografia, estou trazendo essas discussões. Então, mas cada vez que eu discuto esse assunto, que eu reflito sobre isso, eu aprendo cada vez mais. E eu, assim como vários de nós, somos racistas em desconstrução, porque o racismo é algo estrutural na nossa sociedade. Então, já de antemão, eu peço desculpas caso eu tenha aqui, né, alguma fala que traga esse racismo estrutural, porque é algo que eu estou diariamente trabalhando para desconstruir. E eu vou falar disso mais para frente um pouco com vocês melhor, né? Mas o que eu estava dizendo, então, as pessoas de pele preta e parda, né, são então consideradas a população negra. Esse termo pardo, né? Inclusive, numa aula do 1º de maio, a gente estava conversando sobre isso, e aí uma aluna foi pesquisar. Não foi no 1º de maio, não. Não me lembro, enfim, na sala de aula, uma aluna negra, né? Ela foi pesquisar sobre esse termo pardo. E aí a gente viu o cunho pejorativo que tem esse termo, né? Mas ele ainda
está sendo usado e é usado, por exemplo, pelo IBGE, quando vocês vão lá assinalar o vestibular, né? Na inscrição do vestibular, a cor da pele, isso está presente também. Então, é outra coisa que a gente se tocou, né? A sociedade está percebendo o quanto, né, realmente esse racismo está aí estruturado na nossa sociedade e essa desconstrução é diária. Mas, enfim, né? Por isso, então, o termo aqui pardo sendo utilizado. Há o predomínio na região Nordeste. Na região Norte, nós temos aí uma ocupação territorial tardia, né? Então, essa colonização, lembrando que havia indígenas em todas as regiões do país, né? E aí os colonizadores chegam pelo Nordeste, primeiramente, e aí acontece, né, aquele grande genocídio, acho que é redundante, né? O genocídio da população indígena por doenças, por guerras, conflitos com a população, né, com os colonizadores europeus, portugueses no caso. E aí a gente tem essa colonização da região norte mais posterior. Então isso começa pelo litoral e aí só posteriormente ele avança com direção ao sertão, aí, né, na verdade, a região norte, o que hoje é a região norte do Brasil. Nós vamos ter também população, né, parda, então dessa mistura de negros e brancos, mamelucos, que são então, ou caboclos, né, como são chamados, que é a mistura, a miscigenação de brancos e indígenas, e também os cafusos, né, que são então uma mistura entre negros e indígenas. Tem um documentário desse livro aqui do Povo Brasileiro, do professor Darcy Ribeiro, vocês acham muito facilmente no YouTube, então se você colocar lá Darcy Ribeiro, o Povo Brasileiro, vocês vão encontrar esses episódios do documentário que vai falar justamente desses processos de miscigenação, né, dos mamelucos, caboclos, os cafusos, né, que estão aí, então, no caso, né, presentes aqui no norte do país. No Sudeste, a gente tem, então, também tivemos uma forte influência da escravidão, né? A região Sudeste, o Rio de Janeiro, né, que fica na região Sudeste, a cidade do Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por muito tempo, e o tráfico negreiro, o comércio, né, de escravos ali era muito intenso, principalmente na região dos portos, algo que a gente tentou apagar da história. Então, hoje em dia, Rio de Janeiro é visto como uma cidade maravilhosa, né? Mas a história, houve uma tentativa de apagar a história, né, de todo esse processo de escravidão, desse intenso comércio de escravos que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, né? Então nós temos ali negros muito presentes na região Sudeste, né, como um todo aí, de modo geral, a gente está analisando, com preponderância branca, né? Principalmente então vem a população da população negra para trabalhar com os escravos, né, como escravos, e aí também temos a colonização europeia, e posteriormente com a Lei Áurea, a população negra então é substituída, né, os escravos são substituídos por migrantes europeus, e aí começam intensos fluxos migratórios para o Brasil de europeus brancos, né, então a gente tem aí essa característica, principalmente essa migração para trabalhar no café, né? E aí a gente tem essa migração intensa. Então a gente tem aqui, ó, uma grande porcentagem, por exemplo, no estado de São Paulo, da população branca, mais de 50%, né, da sua população. Aqui no Rio de Janeiro, quase 50%, mas a gente tem uma porcentagem significativa da população preta de cor da pele preta no Rio de Janeiro, não tanto quanto em São Paulo, né? E também a população de pele parda, né? Aqui em Minas Gerais, mais da metade a gente teve o ciclo do ouro, né? E os metais, enfim, que foi muita população negra ali como escravo também para trabalhar, né? E aí a gente tem essa configuração da população atualmente como uma consequência, como um reflexo disso. Espírito Santo também, né? Em São Paulo a gente tem essa predominância da população branca aqui na região Sudeste, né? Justamente por conta dessa intensa migração para vir trabalhar com café, que foi muito grande aqui no estado de São Paulo. Olha a Bahia, que interessante, né? Muito mais de 50%, é quase uma situação inversa aqui com relação a São Paulo, né? A maioria da população tem pele parda e preta, né? Então, nós temos essa maior concentração da população de pele parda no Nordeste e Norte também do Brasil, né? Uma situação que já começa a se inverter na região Sudeste e fica totalmente inversa na região Sul. Por quê? A região Sul, ela praticamente não conheceu a escravidão,
né? Então, predomina a população branca. Por que predomina a população branca? E é aquele estereótipo, né, que a gente tem da região sul, de pessoas com peles claras, olhos claros, cabelos loiros. Por quê? Porque o fluxo migratório ali foi intensamente dos europeus, que receberam pequenas propriedades para povoar, né, a região sul do Brasil. Então, sob uma ameaça, né, de perder então as terras para a Espanha, Portugal então oferece terras para imigrantes europeus virem morar aqui no Brasil. Então, esses imigrantes, primeiro, eles vêm, né, da Europa e já recebem terras para começar a cultivar, trabalhar, morar, viver. Né? Uma situação muito diferente do que acontece, por exemplo, no Sudeste, que lá estava a escravidão, no Nordeste a escravidão torando, e aí a gente estava, né, a escravidão muito forte, e de repente em 888 essas pessoas são livres, entre aspas, sem ter terra, sem ter casa, sem ter oportunidade de um emprego assalariado, porque ninguém queria dar trabalho, né? Queria oferecer um salário para uma pessoa que anteriormente era escrava, sendo que estava vindo um monte de gente da Europa, né? E houve esse período justamente desses fluxos migratórios europeus, nessa tentativa de como é que fala esse termo, que é tão horroroso que eu até esqueço, mas é importante a gente discutir isso para saber que sim, essas verdades do nosso país, né? Essa tentativa de embranquecer a população, né? Então, trazer mais europeus para diminuir a população de pele negra, de pele parda, né? De pele preta e parda, né? Que no caso a população negra. Então, houve esse período, né, muito, nem sei um adjetivo para isso, né, na história do nosso país, e a população sul, então a gente tem aqui o predomínio da população branca, praticamente não conheceu a escravidão, e esses imigrantes já conseguiram aí, já ganharam terras quando eles vêm para cá. Então, olha que interessante, né? É fácil muitas vezes a gente falar, e a gente tem toda a questão do separatismo da região sul, né? Então, da população sul, da região sul se achar muitas vezes superior e falar, aqui as coisas funcionam, aqui as coisas são melhores, né? Se a gente for analisar que aqui, enquanto eles estavam cultivando uma terra que já era deles, a população aqui estava se vendo livre, primeiro, ainda estavam trabalhando como escravos, depois se veem livres, sem oportunidade nenhuma, na sociedade, a gente consegue entender um pouco por que a gente ainda aqui tem problemas intensos de desigualdade, de fome, de miséria, no caso, como por exemplo o Nordeste, enquanto a região Sul, né, já está aí preocupada com questões que não vão passar por isso mais, porque isso já foi superado de certa forma. Não estou generalizando, tá? É claro que existem exceções, mas isso já foi de certa forma superado na região sul. Então, olha como é importante a gente entender o processo de colonização, né, e o histórico da população de cada região do país, que foi totalmente diferente, né? Falando um pouco agora da questão indígena, a gente vai voltar para as migrações daqui a pouco. Falando então da questão indígena, nós temos aí havia, né? Ai, meu Deus, vai dar vontade de espirrar agora? Passou, desculpa. Cerca de 5 milhões de indígenas, né, habitavam, então, há algumas fontes que dizem aí de 5 milhões a 8 milhões, algumas a gente vê até 12 milhões, né, mas fica aí entre 5 e 8 milhões de pessoas, né, de indígenas aí que habitavam as terras antes de 1500, e hoje em dia a gente tem, então, apenas cerca de 800 mil indígenas no Brasil, né, então, por conta de conflitos com colonizadores, de epidemias provocadas por doenças, né, desconhecidas. Então, o colonizador, quando ele vem, ele traz a gripe, por exemplo, né, que os povos indígenas não conheciam esse vírus e eram dizimados por isso. A sífilis, né, uma doença sexualmente transmissível, que veio com os colonizadores, o sarampo. Então, vírus, né, que, assim como nós, não surgiu um novo vírus, que é o próprio coronavírus, e a gente não tem imunidade para isso, a gente não sabe lidar com isso e tantas pessoas estão morrendo, né? Imagina isso acontecendo lá em 1500, né, com os povos, então, os europeus vindo para o Brasil e trazendo todas essas doenças que os povos indígenas não conheciam, que o sistema imunológico deles não tinha defesa, e eles não sabiam lidar com isso. Só que não tinha, tipo, né, uso de máscaras e vamos ficar em casa, lockdown, para a gente não se contaminar e não morrer aos montes, né? Apesar disso estar acontecendo ainda assim no mundo atual. Não tinha isso, e aí os povos indígenas morreram, né? Enfim, muitas pessoas morreram
por contaminação por vírus que eles não tinham defesa. E também por próprio conflito com o colonizador, né? Aqueles que resistiam ao processo de colonização e escravidão e trabalho para o colonizador, então também perdiam na guerra, né? Com a pólvora, entre a pólvora e o arco e flecha. Cerca de 60% da população indígena que ainda existe hoje, desses 800, cerca de 800 mil, né? E se encontram na Amazônia, né? Na região da Amazônia, que a gente ainda tem uma grande área preservada de terras hoje protegidas, que ainda essa população então consegue sobreviver. Se relacionam de diversas formas com a sociedade civilizada, entre aspas, que seria nós aí, então a gente usa esse termo civilizado, mas o que é civilizado, em que contexto isso, coisas interessantes da gente refletir, se questionar. Então, existem, na verdade, né, essa sociedade urbana industrial que somos nós. Os povos indígenas, eles se relacionam de diversas formas com a sociedade urbana industrial. Existem grupos isolados ainda que não têm contato, nunca tiveram contato com o homem branco, nunca tiveram contato com outros povos indígenas, né? Que existem ainda sim na Amazônia, essas pessoas que nunca tiveram contato, são esses grupos totalmente isolados. E também existem grupos completamente integrados à sociedade urbana industrial, né? Que vivem na área urbana, que têm a sua terra dentro de uma zona urbana, que tem, então, trabalha na área urbana, né? Tem um emprego na área urbana e nem por isso deixam de ser indígenas, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Não é porque a gente acha que indígena né, anda pelado na selva e, enfim, planta tudo que come, que é porque a gente encontra um indígena que usa roupa e compra coisas no supermercado e a gente acha que ele não é indígena. Não é por aí. A cultura continua, suas origens continuam, suas raízes continuam, né? Então, sim, continuam sendo povos indígenas. Essa questão também ela é muito mais profunda do que isso. Estou tendo que trabalhar de maneira superficial para a gente, por conta do tempo, né? Mas tem um documentário muito interessante, fica aí a dica para quem puder quiser assistir, chama Índios Somos Nozes. Somos nós. Ai, que louca. Eu fiquei com as árvores somos nozes. Não, desculpa, gente. Índios somos nós, né? Que fala então dessa questão justamente, né, desse encontro das culturas indígenas e da sociedade urbana industrial, que isso não descaracteriza a população indígena, não faz eles deixar de ser indígena, tá? É muito interessante, assista quem puder. Então, nós temos essas áreas de reservas, né? Então, essas reservas tratam-se de uma forma de preservar a cultura e o modo de vida dos povos indígenas, porque eles precisam da terra para dar continuidade à sua cultura, né? Essa cultura está diretamente ligada à terra, né? Por isso, então, o indígena, sua terra, é algo indissociável. Ele precisa estar, né, ali vivendo e dando continuidade na sua cultura dentro da sua terra, que não vai ser uma área cheia de pode ter concreto, pode ter casa de alvenaria, né? Mas a lógica ali da reprodução da cultura é diferente da lógica da urbana industrial. Por isso não adianta você achar que você está fazendo um favor tirando a população indígena das suas terras e colocando numa casa de coab, colocando numa casa dentro da área urbana, né? Ou falar para ele, poxa, vocês são miseráveis, a gente quer tirar vocês da miséria. E não se trata de miséria, não se trata de riqueza material, se trata de cultura. E essas pessoas, elas são cidadãos brasileiros que devem ter seus direitos garantidos e a liberdade garantida, né? Então a gente vem muitas vezes com essa superioridade da visão urbana industrial de que eu vou trazer a solução para eles. Eles não sabem o que é bom, eles não sabem o que é melhor. Precisamos levar esses povos, tirar do meio do mato, levar para a cidade. E isso é um grande erro, isso é uma grande presunção da população urbana industrial, né? Achar que sabe o que é melhor para o outro. E os povos indígenas devem ter os seus direitos, inclusive o direito da terra, garantido, né? Que é constitucional o direito à terra. E aqui a gente tem, né, esse mapa do ISA com as terras indígenas do Brasil. Está na Constituição, né, que os povos indígenas devem ter o seu direito à terra garantidos, suas terras homologadas, né? Ou seja, ali o direito da terra garantido para a população, ali ninguém mexe, ninguém entra, ninguém destrói, ninguém desmata, ninguém explora recurso natural, a não ser os próprios povos, que na verdade eles não têm essa exploração, né, a ideia de exploração como a sociedade urbana industrial tem. Isso é garantido pela Constituição. Porém,
o poder executivo muitas vezes não faz com que isso realmente aconteça, né? Então isso depende da boa vontade, entre aspas, do governo. Por isso a gente vê tantas manifestações dos povos indígenas pedindo por demarcação de terras, né? E se não tem a sua terra garantida, a lei protegendo, né, o Estado protegendo esse direito dos povos indígenas, madeireiros, mineradores, enfim, essas pessoas começam a invadir essa terra, têm um poder de guerra maior, matam, né? Quantas vezes a gente vê, então, os povos, né, relatos aí de lideranças indígenas sendo assassinadas, ou mesmo ativistas que brigam, que lutam pela causa indígena, sendo mortos, né, por essas pessoas que têm interesse de derrubar a floresta e colocar, né, agronegócio, pasto, explorar minério, explorar madeira. Uma coisa é fato, onde tem terra indígena, tem floresta em pé, né? E onde tem desmatamento, a gente tem, então, principalmente na região norte do Brasil, aí em Amazônia, o agronegócio avançando, né? Então, os povos indígenas, eles necessitam das suas terras para ser quem são, né? E o reconhecimento dessas terras é o principal problema dessa população atualmente. Então, o reconhecimento e a proteção dessa terra, porque muitas vezes a gente também não tem fiscalização, né? E aí os povos indígenas estão enfrentando essa invasão dos mineradores, dos madeireiros, das suas terras. E se o Estado não está por eles, né? Porque o Estado existe pela nação e pela população, né, do território ali, que no caso aqui nós brasileiros. Os povos indígenas são brasileiros e também devem ter os seus direitos garantidos. Porém, existem interesses, né, no governo, muitas vezes alinhados com o agronegócio, e aí faz-se vista grossa e terras não são homologadas, não são demarcadas. Existe essa diferença, né, entre terras identificadas como indígenas, terras demarcadas e terras homologadas, que na verdade é a minoria das terras indígenas que existem no Brasil. Elas estão homologadas, né, com seu direito registrado ali na lei. Então esse é um grande problema que os povos indígenas enfrentam hoje. Queria muito aprofundar, dava para fazer uma aula de cada um desses assuntos, né? A questão negra no Brasil, então, a população negra no Brasil, então, ainda hoje sim enfrenta um preconceito antigo, né, enraizado, e novamente estou dizendo aqui fora do meu lugar de fala, né, mas é um assunto que a gente precisa discutir e refletir, e eu já trago para vocês uma indicação aqui de literatura da Djamila Ribeiro, né, uma mulher negra, filósofa, que então vai escrever, né, sobre essa questão que eu vou pontuar aqui para vocês um pouco hoje. E sim, no lugar de fala dela, né, eu li esse livro, preciso reler. Como eu disse para vocês, sou uma racista em desconstrução, porque a sociedade nos colocou como tal. Então é muito interessante vocês lerem o Pequeno Manual Antirracista para entender, né, melhor aí do que eu tô falando. Esses dias estava em promoção na internet, por 15, 20 reais você encontra esse livro. Vale muito a pena a gente ler, a gente precisa, na verdade, né, ler esse livro. Então, um preconceito muito antigo, enraizado, né, como uma herança aí da escravidão, que acaba em 1888, mas é algo que é mal resolvido até hoje, né? Então, a escravidão acaba, ó, são todos livres, né? Mas não houve nenhuma política de integração dessa população, que era totalmente marginalizada, tratada de maneira inferior na sociedade, né? Não houve nenhuma política de integração da população como cidadãos da sociedade brasileira, né? E aí, essa falta de distribuição de terras, principalmente a esses povos, né, ex-escravos, aos escravos libertos na época, fez com que grandes, né, tem consequências até hoje, né? Então, foi o que eu falei, enquanto os povos lá da região sul, os europeus, né, estavam vindo para o Brasil e recebendo terras para povoar aqui o território e começar a sua vida, isso nunca aconteceu com a população negra, que foi trazida de maneira compulsória, obrigatória, e depois não conseguia voltar e não tinha condições de ficar, porque não tinha mais, né, não era mais escravo, não tinha mais onde viver, o que fazer, e não era dada oportunidade de emprego para essas pessoas, porque aí começaram a vir mais imigrantes europeus para trabalhar como assalariados no lugar dessa mão de obra que antes era escravo. E aí? O que essas pessoas fazem? O que elas fizeram? E muitos descendentes passaram-se
200 anos, e ainda, né, nós temos aí as consequências disso sendo vistas na nossa sociedade, porque em nenhum momento houve uma ação, né, uma política aí governamental que integrasse essa população, né, à sociedade brasileira como um todo. E aí a gente tem também a permanência dessa desigualdade e do preconceito racial, de forma velada. A gente faz de conta que está tudo bem, né? O mito da democracia racial, imagina, somos todos iguais, temos os mesmos direitos, mas quando a gente vai averiguar e compreender e analisar a nossa sociedade, a gente percebe que sim, o preconceito continua existindo, sim, as diferenças elas continuam sendo consideradas, né, na cabeça, na mente e na própria estrutura da sociedade. E isso começa, né, então, com essa ideia, por exemplo, a própria lógica da escravidão, e depois com a ideia de que o trabalho dos imigrantes italianos, né, que vêm para substituir a mão de obra escrava, era melhor do que dos negros, que foram trazidos à força, né, trabalhavam como escravos e não tinham incentivo algum para aumentar a produtividade. Então eles falaram, não, os imigrantes italianos, por exemplo, né, que vieram, eles trabalham muito melhor que a população negra, porque a população negra, os escravos, eles não queriam trabalhar, era vagabundo, fazia tudo de qualquer jeito, né? Poxa, os caras eram escravos, né? Qual que era o... Eu não sei nem porque eu estou fazendo essa reflexão, é algo tão óbvio. Como que alguém que é forçado a trabalhar, né? Ou você trabalha ou você apanha, você não tem escolha, você não recebe nada em troca, nada, você trabalha porque você é obrigado a trabalhar e enriquecer cada vez mais o seu dono. É, e aí, mas os italianos trabalham melhor, né? E aí houve essa desvalorização da mão de obra. E a gente foi construindo a história dentro dessa lógica de a população negra trabalha mal, e o nosso parâmetro é a população quando trabalhava como escravo, né? Enquanto que os brancos trabalham melhor, os imigrantes trabalham melhor, né? De maneira assalariada. E aí hoje há essa necessidade, na verdade sempre houve, e aí a gente tem refletido cada vez mais sobre essa questão da nossa sociedade, né, da defesa do direito da população negra e seus descendentes, né? Então, trago de novo aqui, né, o manual antirracista, o pequeno manual antirracista, que vai falar um pouco disso também, dessas ações afirmativas, dessas tentativas de hoje, então, o governo fazer algo para integrar novamente essa população. Integrar novamente não, né, porque eles nunca foram integrados na história do nosso país. Então, nós temos os quilombos, por exemplo, né, que são comunidades aí remanescentes do período colonial. Então, os quilombos são comunidades que elas começaram a se formar, né, por essas pessoas que anteriormente, lá no período da escravidão, fugiam, então, né, dos seus donos, das fazendas, fugiam e aí se encontravam e começavam a juntos, né, formar essas comunidades quilombolas, que hoje, então, ainda existem essas áreas de quilombo, né, desses remanescentes do período colonial, pessoas que fugiram, ou então pessoas que quando foram libertas, né, não tinham então para onde ir, o que fazer, não tinham alternativa, e iam então, se juntavam em grupos, comunidades, para então começar uma vida nova, né, e ali juntos, enfim, ter uma oportunidade aí de uma vida sem ser dessa lógica escravocrata, né. Então, nós temos aí a necessidade do reconhecimento do direito histórico dessas terras, né? Então, essa população quilombola também tem esse direito histórico às terras de onde esses quilombos existem. Porém, essa luta é ainda mais complicada, né, do que a luta pela demarcação de terras indígenas, por exemplo. Existe muito preconceito, muita falta de compreensão dessa necessidade, e muitas terras indígenas que deveriam ser, quilombolas que deveriam ser demarcadas, protegidas, não são. E outras ações afirmativas, como por exemplo, né, as próprias cotas nas universidades. Então, essas ações afirmativas, ela tem o objetivo de corrigir essas injustiças históricas, só que procurando acelerar esse processo de integração da população na sociedade brasileira. Né? Porque se a gente for esperar, enfim, quanto tempo mais a gente vai esperar essas ações afirmativas para que ocorra uma mudança significativa nessa lógica da sociedade? Né? Então, as cotas, por exemplo, é uma das ações afirmativas que fez com que, mais do que nunca na história do Brasil, pessoas negras tivessem a oportunidade de estar na universidade, tivessem a oportunidade de ter uma formação superior e, consequentemente, ter uma profissão, né?
ter a oportunidade de transformar a sua vida, de melhorar a vida, sua vida e da família, né? Então, ter um diploma, muitas pessoas, então, a partir das cotas, né? Muitas pessoas passaram a ser, então, o primeiro da família, né, a ter um diploma, a conseguir se formar, a conseguir um emprego, né, com uma formação. Então, isso é está sendo, né, extremamente importante para uma transformação da sociedade, né? Então, essa tentativa mais incisiva nesse sentido de tentar corrigir essas injustiças de uma maneira mais rápida, tá? E aí, falando um pouco da imigração, vamos ter que ir a 40 minutos aqui, a aula vai ficar um pouco extensa, mas é que esses assuntos, e fui super superficial aqui, né, na aula, porque por conta do tempo, mas são assuntos que merecem, assim, a nossa discussão, que nunca vai se esgotar, e a nossa reflexão muito profunda com relação ao que a gente vive hoje, que tem raízes históricas, né? Então, falando um pouco, já passei um pouco pela questão da imigração no Brasil, né? Mas nós temos, então, vou passar aí rapidamente, até 1808, então, né? No período colonial, só os portugueses tinham permissão de entrar no território brasileiro, né? A partir da zona da Mata Nordestina começa essa colonização. E a cultura da cana-de-açúcar, então, né? Como a extração do pau-brasil e a cultura de cana-de-açúcar para enriquecer cada vez mais a colônia. E aí a gente viu acontecer, né, até então, essa dizimação e dominação das nações indígenas. A produção açucareira, na época, né, em alta, lá no século XVII, também por parte de holandeses e espanhóis. Depois a gente tem o ciclo do ouro, né, que vem ali, que segue para Minas Gerais, né, principalmente com a atuação de portugueses. Isso tudo, gente, banhado aí, né, a muito trabalho escravo, muito sangue também, né. E no século XIX nós temos programas de imigração, né, da substituição da mão de obra, tá junto ali separado, né, de mão de obra escrava por italianos, né, então a população, a partir do final do século XIX acontece então a abolição da escravidão, a comercialização de escravos é proibida, e aí começa a vir então essa população italiana, principalmente, para substituir a mão de obra escrava. Só que esses escravos, eles não conseguem nem voltar, muitas vezes porque eles até nasceram aqui no Brasil, né? Não tinha para onde voltar, e não tinham oportunidade de melhorar ou transformar e ter alguma vida, né, de maneira digna aqui. E aí acontece o êxodo rural, né? Final do século, começo do século XX, na verdade. Na cidade, então, os imigrantes tornam-se operários das fábricas, das indústrias que começam a surgir. E eles começam, na verdade, esses próprios italianos que vieram como substituição da mão de obra, de uma maneira, vêm então politizados, já conhecendo essa lógica industrial lá da Europa, né? E eles vêm então com grande participação dos movimentos sindicais na época, né? Reivindicando seus direitos, porque eles já conheciam algo nesse sentido acontecendo já lá na Europa, tá? A região sul, então, como eu disse, praticamente não viu a escravidão, né? O processo de ocupação inicia no século XIX, da região sul, com alemães, italianos, eslavos, né? Que são poloneses, ucranianos, russos, que vêm para o Brasil, né? Então, como as áreas ali, né, estavam sujeitas à invasão, justamente por ser pouco povoada, o governo então decide doar lotes rurais para esses imigrantes europeus que já chegam com suas terras. Não estou dizendo que foi fácil, não estou dizendo que não foi, né, complicado, problemas, com certeza vários problemas enfrentaram, né, mas uma situação bem diferente do que foi a população negra vinda para o Brasil, a população africana. De 1925 a 1935, os japoneses, então, vêm, né, um último grande fluxo migratório da população japonesa foi para o Brasil, né, na verdade, se eu não me engano, aí a maior população japonesa fora do Japão está no Brasil, né, e após esse período, né, dessa migração japonesa mais intensa, o governo passou a controlar as entradas dos imigrantes no país, e aí a gente não teve mais um grande fluxo migratório como aconteceu nesses momentos anteriores, tá? Não estou dizendo que parou de migrar, mas não foi tão intenso assim, né? E aí, falando dessas migrações, vou falar um pouco mais dessas migrações regionais, inclusive agora no Brasil, mas é importante a gente saber alguns conceitos, né?
Então, primeiro de tudo, o que é a migração? A migração é o deslocamento de pessoas no espaço, né? Essas migrações, elas podem ser regionais, então eu saio de uma região, vou morar em outra, me desloco para outra. Pode ser nacional, então dentro do país, né? Então em áreas diferentes do país, e pode ser então internacional, então entre países diferentes. Todo migrante ele é ao mesmo tempo um emigrante e um imigrante. Por quê? O emigrante é aquele que sai do seu lugar de origem, né? Então vamos supor que eu vá morar, sei lá, no Egito. Estou viajando aqui no exemplo. Não vou para o Egito, tá, gente? Mas vamos supor que eu vá para o Egito. Então, eu sou uma emigrante brasileira, ou seja, eu estou saindo, nasci no Brasil, sou do Brasil, mas estou saindo daqui. Quando eu chego lá no Egito, eu sou uma imigrante, ou seja, eu cheguei lá, né? Eu vim de outro local, vim de outro local para morar no Egito. Então, lá eu sou uma imigrante, certo? Então, eu estou chegando de outro lugar. Aqui eu sou imigrante. Quando chega, por exemplo, um haitiano, né, um imigrante haitiano, por que a gente chama ele de imigrante aqui no Brasil? Ele veio no Brasil. Porque ele é um imigrante, ele não é daqui, ele veio viver aqui, ele chegou aqui, né? Lá no Haiti, ele é um imigrante, ele saiu do Haiti, tá? Existem migrações voluntárias, né? Quando a pessoa realmente quer mudar e opta por isso, e migrações forçadas, né? Que na verdade não depende do desejo da pessoa. E aí essa migração pode acontecer por questões ambientais, então desastres ambientais não tem mais como viver no lugar onde eu vivi, eu preciso sair. Por questões políticas, econômicas, de guerra, como é a questão da Síria. Então, os imigrantes sírios, eles não são imigrantes de migração voluntária, são migrações forçadas, no sentido de que ou eles saem de lá ou eles morrem, né? Então, isso é uma migração forçada, não tem opção. Não é o desejo deles necessariamente, quero viver na Europa. Não. Ou eu saio daqui e vou para um lugar que eu consiga chegar, ou que eu vou ficar, vou morrer, né? Por conta da guerra. E existem também as áreas de expulsão e áreas de atração. Então, por exemplo, a Síria é uma área de expulsão, ou seja, uma área onde está saindo muita gente, seja por motivo de condição ambiental, política, econômica, no caso da Síria, por conta da guerra, né? E existem essas áreas de atração. Então, a Europa é uma área de atração, por exemplo, né? Pela proximidade com relação ao Oriente Médio, mas também a área de atração para outras pessoas que migram por conta das condições de vida, né, das condições econômicas favoráveis, por isso se torna um ponto de atração. Meu Deus, a gente vai dar 50 minutos de aula. Vou deixar essa parte aqui para a gente trabalhar, que vai detalhar um pouco mais dessa questão. Na verdade, eu falei muito do que vai aparecer aqui, né? Falei um pouco já ao longo aí da aula, mas essa parte, então, das emigrações e imigrações no Brasil, migrações internas, né? Faltam aí pouca coisa, mas eu trabalho na próxima aula, tá? Antes da gente entrar, então, no capítulo anterior, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Eu volto, retomo, então, essa parte final das imigrações e imigrações na aula da semana que vem, tá bom? Desculpa ter me estendido aí, como eu disse para vocês, são assuntos que merecem muito mais do nosso tempo. A gente precisava trabalhar muito mais isso, refletir muito mais sobre isso, né? Mas infelizmente aí o tempo é curto. Desculpa novamente ter me estendido. Na semana que vem a gente vai ser mais breve, beleza? Bons estudos, gente, e o que precisarem de mim, estou à disposição. Pessoal que me mandou mensagem, eu ainda não respondi, mas eu vou responder, eu prometo. Prometo. Desculpe. A gente se fala. Precisar, pode mandar mensagem, a gente vai se falando. Tchau, tchau!